Hoje eu vou te mostrar como encontrar os pontos de negociações utilizando a técnica Pivot. E o melhor disso, de uma forma simples e sem complicação. A técnica Pivot é uma junção de conceitos que eu desenvolvi para identificar regiões de oportunidade real no gráfico. Ela une análise e cálculo dos pontos de pivô, sequência de Fibonacci, por isso que o nome vem Pivot, né? A junção dos pontos de pivô com a Fibonacci. Mas não é só isso, eu também utilizo a leitura do mercado, ou seja, eu vou fazendo a leitura da tendência do preço. A gente sempre tem uma regra de estar operando a favor da tendência, porque a tendência ela sempre vai ser a sua amiga. Também tem os pontos de suporte e resistência, né? Os pontos mais, vamos dizer assim, mais básicos do mercado, mas são pontos que mais funcionam. E isso, claro, desde que você saiba identificar as melhores regiões de suportes e resistências. E a técnica pivot ela é uma junção disso tudo. E além dela te mostrar onde serão os melhores pontos de suporte e resistências, ela identifica para você os pontos mais fortes e mais fracos das regiões de suporte e resistências também. Tá, mas sem mais delongas, vamos lá. Vou te mostrar direto ao ponto agora como que você vai utilizar a técnica pivot para encontrar as boas entradas no mercado. Bom, a primeira coisa, eu vou compartilhar minha tela aqui, né, para a gente poder discorrer sobre. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser a identificação de um ciclo do movimento do preço. E essa identificação do ciclo do movimento do preço é interessante para que quando o preço estiver chegando nessas regiões que está chegando aqui agora, ó, vou jogar lá no gráfico operacional só para você ter um ponto interessante, você vai identificar um bom ponto de reversão de tendência aqui do mercado. A técnica de Fibonacci ela vai te mostrar os níveis de retração de Fibonacci aqui, ó. E aí você consegue pegar o início de uma reversão de tendência aqui no euro USD. Então, uma negociação onde está todo mundo ainda acreditando numa possível tendência de alta aqui, né? Se o cara não tem essa visão mais aguçada no mercado, não fica atento a esses pontos também que esse ciclo de movimentação do preço te mostra, né? Você ainda continuaria operando comprado aqui, como na verdade a gente tem uma possibilidade já de reversão de tendência. Beleza? Mas a primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser a identificação desse ciclo de movimentação do preço, porque é nesse ciclo que o preço ele movimenta, né? Então esse ciclo de movimentação ele é bem interessante para quando você identificar se está chegando na região de resistência do ciclo, como é o caso aqui do EURUSD, ou se estiver chegando também na região de suporte do ciclo, como é também ali em outras ocasiões, em outras análises que a gente pode ver realizar. Bom, mas esse ciclo de movimentação ele encontra onde? Você vai encontrar ele ou no gráfico mensal ou no gráfico semanal. Esses são os dois tempos gráficos que são legais para você estar fazendo esse encontro, né, a localização do ciclo de movimentação do preço. Então você vai definir o que é melhor para você. Em algumas paridades a gente define no gráfico mensal, em outras paridades a gente define no gráfico semanal. Então não tem uma regra para falar. Você pode fazer esse ciclo de movimentação nessa localização em qualquer um desses dois tempos gráficos. Aqui no EURUSD, esse ciclo ele meio que já está mais claro, né? Que faz justamente essa região aqui, esse ciclo de movimentação que aconteceu. Se eu jogar aqui no gráfico semanal, eu poderia trabalhar com esse ciclo de movimentação se eu quisesse. Ó. Eu posso trabalhar com esse ciclo de movimentação também, aí eu tenho outras situações aqui do preço. Mas como eu escolhi esse ciclo de movimentação aqui, eu tenho que continuar com ele basicamente até os fins da minha vida aí. Eu não tenho mais por que trocar de ciclo de movimentação do preço, simplesmente agora eu vou fazer as projeções de acordo com a ferramenta de Fibonacci em expansão. Vamos lá? Mas a primeira coisa que a gente fez foi encontrar o ciclo de movimentação do preço. Então a gente vai partir para o passo 2. Qual que é o passo 2? É identificar o ponto de pivô desse ciclo de movimentação do preço. Como é que eu faço o cálculo do ponto de pivô? Simples, é muito fácil. Você vai pegar a região de resistência, a região de suporte e você vai dividir por 2. Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Pegar minha calculadora, eu vou pegar o 1.04514 mais 1.14830. Vou dividir por 2 aqui, eu vou ter 1.09672. Vou só trazer minha calculadora para cá. Então eu vou aqui e vou inserir, vou em parâmetros e vou botar aqui 1.09672. Bom, então essa minha rosa aqui ela é meu ponto de pivô, meu ponto de pivô mais forte dentro desse canal do preço. Tá? E esse ponto de pivô, ele é um ponto de pivô que vai começar a me identificar alguns pontos de negociações aqui no gráfico M15, né? Preço acima dessa região do ponto de pivô, eu tenho uma tendência compradora aqui do preço. Aí, mas o preço bateu aqui e depois voltou. Mas olha só o quanto de oportunidade a gente teve aqui, ó.
partir desse rompimento, até aqui basicamente onde foi que teve 1.639 pontos. No EURUSD a gente sabe que é muita coisa. Tá, então esse ponto de pivô, ele é um ponto de pivô que vai fazer duas coisas. Ele me indica a força da tendência do preço, né, se é uma força compradora ou se é uma força vendedora. E também se o preço estiver chegando próximo a essa região aqui, não romper, e se não tiver o fechamento nos gráficos maiores, seja no gráfico semanal ou no gráfico diário, nesse caso aqui como eu escolhi o gráfico mensal, e começar a retornar, vale um bom ponto de negociação aqui no gráfico M15. A gente tem alguns exemplos aqui, como, por exemplo, essa região aqui, ó, o preço foi lá, bateu na máxima do ciclo, e retornou. Bateu certinho no ponto de pivô aqui, não teve o fechamento, então não tem caracterização de força vendedora aqui ainda, mas quando ele começou a retornar aqui, vale um bom ponto de negociação. A mesma coisa aqui, voltou de novo, bom ponto de negociação, bateu de novo, voltou, bom ponto de negociação, bateu de novo, voltou, bom ponto de negociação. Aqui não tem o fechamento, ó, não tem o fechamento, mas já dá para você pegar uns pontos de reversão de tendência aqui, né? Tanto que a gente vê uma sombra da vela aqui um pouco maior, né? E aí, na semana seguinte ou no mês seguinte aqui a gente teve esse rompimento para baixo. E a gente jogar aqui no gráfico semanal, a gente vai identificar esse rompimento para baixo, mas lá para trás, né? Então vai ficar muito distante, a gente está encontrando isso. Esse rompimento para baixo aqui e o bom ponto de negociação até o preço chegar nessa mínima aqui do preço, que foi quando ele pintou a reversão de novo. Então, mas aí você encontrou o ponto de pivô do ciclo de movimentação do preço, você vai para o passo 3, que é simplesmente encontrar o PPVT. O que é o PPVT? É o ponto do ponto de pivô, ou seja, você vai, através desse ponto de pivô principal, você vai encontrar outros pontos de pivô para poder começar a definir os pontos de entradas. Vamos lá? Vamos pegar 1.09672 mais 1.14 830, como o preço está acima do ponto de pivô aí, eu vou dividir por 2, eu vou ter 1.12251. Então vamos traçar para cá, vou trazer essa linha aqui, vou duplicar ela e vou só botar aqui 1.12251. 1.12251. Então olha só, já começa a perceber, ó, joga aqui no gráfico M15, esse ponto de pivô aqui, ele é um ponto de pivô que já é no rompimento lá no gráfico operacional, ó, já me dá um bom ponto de negociação. Esse aqui é o ponto de pivô. Então, aqui vale eu executar a minha negociação nesse rompimento. Claro que o stop vai ser posicionado mais abaixo, sempre lembrando que a ferramenta de Fibonacci de retração é a ferramenta que vai fazer com que você posicione o seu stop. Aqui, como fica um stop um pouco mais caro, eu posso pegar essa região de resistência aqui, com essa região de suporte. Posso aguardar essa confluência acontecer, rompendo essa região de resistência do canal M15, com ponto de pivô encontrado lá no gráfico semanal. Faço isso daqui, ó. Posiciono o stop nesse rompimento. Meu ponto de entrada no rompimento desse ponto de pivô. O meu stop vai ficar aqui embaixo, o mercado meio faz uma realização de lucro super natural. E aí ele vai buscar a máxima lá no canal. Essa negociação dele é uma negociação de um pezinho. O cara gosta de surfar a movimentação ali, são 2.365 pontos. É um negócio absurdo, né? Bom, mas vamos entrar num cenário onde você encontrou esse ponto de pivô aqui, só que o preço ele não está aqui. O preço ele está mais ou menos próximo a essa região. O que você vai fazer? Você vai analisar a tendência aqui do preço e você vai ver que você está numa tendência lateralizada. Então, o tipo de operações aqui inicialmente não eram para você realizar. Mas quando você vê o preço formando uma tendência aqui, se mantendo acima desse ponto de pivô e simplesmente rompendo, ó, o nível de retração de Fibonacci aqui em cima, é um indício que pode ser que você tenha uma situação de negociação. Pô, não tô aqui, né? Tem que mudar, tem que trocar para cá, para cá. É um indício de uma formação de uma tendência de alta aqui, né, para o EURUSD. Então, basicamente, você poderia esperar esse rompimento acontecer. Se você quiser ser mais conservador, bem que tem uma máxima do dia, ó, lá do gráfico diário, isso aqui seria uma máxima. Você poderia encontrar essa máxima aqui do preço. E aí tem essa formação desse canalzinho aqui. Quando tem o rompimento da máxima, você executa a negociação. E esse ponto de pivô aqui foi definição de ponto de entrada e serve para definição de take profit. Ou seja, você executaria uma negociação de compra nesse rompimento com o seu take profit mais ou menos próximo a esse próximo ponto de pivô. Você teria uma negociação também pegando ali mais de 1.000 pontinhos. Então esses pontos de pivô eles são muito interessantes porque o preço muito distante do ponto de pivô você pode utilizar ele como
uma operação para definição de take profit, né? E o preço próximo a esse ponto de pivô, você pode aguardar confluências aí de estar entrando no rompimento desses pontos de pivôs. Em algumas situações, se você quiser ser um pouco mais conservador, espera o preço romper o ponto de pivô e fechar no gráfico diário acima desse ponto de pivô ou abaixo, dependendo aí do tipo de operação e do tipo de tendência que você está buscando, para poder executar a operação no rompimento da máxima ou da mínima do dia anterior. Também isso funciona bastante e eu faço bastante isso. E claro, sempre alinhando posicionamento do stop loss utilizando a ferramenta de Fibonacci de retração, como eu mostrei aqui, né? E também a Fibonacci de expansão, para você saber exatamente o momento corretinho de travar sua negociação no 0 a 0. Eu tenho certeza que se você aplicar a técnica pivot com paciência, com disciplina, seguir exatamente o que foi dito aqui, assistir os outros vídeos que eu também já falo sobre a técnica pivot, você vai conseguir encontrar bons pontos de negociação. É claro que você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o overtrade, não precisa executar negociações demais, executa ali uma, duas negociações. Se você estiver começando, e principalmente se você também já tem um tempo de mercado, mas ainda não consegue consistência, se concentre em encontrar os melhores pontos de negociações, né? Porque esses pontos de negociações, quando você se concentra a encontrar esses melhores pontos de negociações, você tem muito mais qualidade e chances de terminar uma semana no positivo, mesmo positivo, e assim seguir uma sequência de consistência. Bom, e se esse conteúdo te ajudou, se você chegou até aqui, fez sentido para você principalmente, deixa o like aí se você não é inscrito no canal. Não se esquece de se inscrever, porque se você estiver inscrito, você vai acompanhar muito mais conteúdo sobre a técnica pivot e muito mais conteúdo também sobre a verdade do mercado financeiro e como se tornar consistente sem ilusões. Valeu? Tamo junto, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.